Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E antes de darmos início à nossa aula, tenho um recado muito importante para você. Agora, a forma de validação da sua presença no Google Classroom mudou. Você deverá, para validar a sua presença, realizar a atividade obrigatória. Então você vai lá, acessa o Google Classroom, realiza a atividade obrigatória e a sua presença será validada. Então vamos dar início à nossa aula e é importante que para você acompanhar as atividades que serão propostas, você tenha em mãos caderno, caneta, lápis e borracha. Então aqui na tela para você os objetivos: reconhecer as paisagens do continente americano e o modo de vida da população. Então a gente vai falar um pouquinho sobre paisagem novamente, a gente vai fazer aquela reflexão inicial sobre o conceito de paisagem e a gente vai ver mais aprofundado isso em relação ao continente americano. Então aqui o que é paisagem para a geografia? Nós já fizemos essa reflexão na aula anterior e é importante você ter isso muito claro na sua mente. Então, estudante, que você saiba que paisagem é um conjunto de elementos naturais, culturais, fixos, móveis, que estão dispostos na superfície terrestre de uma determinada maneira em um determinado momento. Quando falamos em paisagem para a geografia, nós também temos que levar em consideração sons e cheiros que integram a paisagem. Então aqui na tela, nós vamos ver aqui que a paisagem pode ser natural, ou ela também pode ser cultural e antrópica. E a paisagem, ela é o resultado dos fenômenos naturais e antrópicos, fenômenos aqueles promovidos pelo ser humano, na constante transformação do espaço e formação do espaço geográfico. Então, a paisagem ela é formada e transformada por elementos naturais e pelo ser humano. E agora, nosso quiz aqui na tela para você. No conceito de paisagem, podemos perceber que a geografia considera as formas e a beleza. Letra B. A geografia considera montanhas e rios. Letra C. A geografia considera as formas, os sons, as cores e os odores. Então, letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Resposta certa na tela para você, Letra C. A geografia considera as formas, os sons, as cores e os odores. Então, no conceito de paisagem para a geografia, ele é bastante amplo. Ele vai muito além daquilo que os nossos olhos conseguem observar e ele também engloba sons, cheiros que integram o local a ser estudado. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre as paisagens naturais do continente americano. Nós vamos perceber que o continente americano é o maior continente no sentido norte e sul. E o fato dele dispor dessa grande dimensão no sentido norte e sul fará com que seja possível de perceber uma infinidade de paisagens relacionadas principalmente às diferenças climáticas existentes em cada uma das localidades. Também não podemos esquecer que o relevo, a Cordilheira dos Andes e as montanhas rochosas também vão influenciar diretamente nas condições climáticas de algumas regiões do continente americano. Olhando aqui na tela, você vai ver aqui a vegetação original da América. Então, quais são as formações vegetais que nós temos no continente americano? Você vai perceber ali em laranja que nós temos desertos e que estes desertos podem ser desertos quentes ou podem ser desertos frios, de acordo com a sua localização no continente. Nós também vamos encontrar vegetação de altitude,
presente principalmente nas áreas montanhosas do continente. Nós também vamos encontrar a savana ou o cerrado, floresta subtropical e temperada, aquela floresta que dispõe das 4 estações do ano bem definidas, verão, inverno, outono e primavera. Nós também vamos encontrar florestas equatoriais e florestas tropicais, florestas essas localizadas nas regiões entre os trópicos e também nas proximidades da linha do Equador, que são áreas de temperaturas elevadas e grandes índices pluviométricos. Nós também vamos encontrar floresta boreal, que é a taiga, nós vamos encontrar a tundra e a vegetação mediterrânea. Então, nós vamos encontrar ali uma infinidade de formações vegetais. Destaque que a vegetação mediterrânea ela é característica do continente europeu, das áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo. Porém, nós vamos ver que na sequência algumas localidades muito específicas do continente americano dispõem desse tipo climático, mas são localidades muito específicas e muito pontuais. Aqui na tela você vai acompanhar florestas boreais, a tundra, aonde elas estão localizadas. Dá uma olhada aqui na imagem que você vê do lado direito. Quando a gente fala em tundra, você está vendo ali uma vegetação de pequeno porte, uma vegetação rasteira, e ela ocorre com o degelo nos períodos de verão. Então são áreas de temperaturas extremamente baixas. Conforme você pode ver no mapa que está do lado esquerdo da sua tela, você vai ver que a tundra ela ocorre no continente americano, principalmente na porção norte, próxima às áreas do Polo Norte. E essa vegetação, a tundra, ela é uma vegetação que está adaptada a essa condição. Ela consegue sobreviver às baixíssimas temperaturas, às temperaturas abaixo de zero, e quando ocorre o degelo, ela rapidamente se desenvolve, porém, desenvolvendo uma vegetação de pequeno porte. Aqui, ó, a gente vai ver agora também a taiga, as florestas boreais ou taiga. Acompanhe ali na tela, ó, que aonde que ela está localizada no continente americano, também na região norte do continente americano, e ela se caracteriza por uma vegetação de grande porte, perene e do tipo coníferas. Quando estamos falando em coníferas, estamos falando daquele padrão de árvore utilizado para a árvore de Natal. Quando a gente está falando das árvores de Natal, nós estamos falando de uma conífera, porque ela dispõe de um formato de cone. E esse tipo de vegetação, ela é uma vegetação proveniente da onde? Das regiões nortes do nosso planeta, das áreas, principalmente na América, da América do Norte, e nas áreas norte do continente europeu e asiático. E ela ocorre em função das baixas temperaturas e da incidência de neve, mas é uma vegetação perene, então ela está presente o ano inteiro e ela consegue sobreviver às baixas temperaturas. Também vamos ver outras formas de vegetação. Nós temos aqui, ó, as florestas temperadas. Observe que na América, no continente americano, ela está presente em parte dos Estados Unidos e do Canadá, também na região do litoral da América do Sul, Brasil, Uruguai e também ali em áreas do Chile. Então é um tipo de vegetação que está adaptado às 4 estações do ano, verão, inverno, outono e primavera. E ela tem momentos do ano que as árvores elas perdem as suas folhas. Caducifólia é o termo utilizado para se referir à vegetação que perde suas folhas em um determinado momento do ano. E aí nós temos a primavera, onde elas começam a florir, e aí nós temos o verão, onde elas estão repletas de folhas, as árvores estão todas desenvolvidas, porém lá no outono elas voltam a perder as suas folhas. Isso é uma característica da vegetação das florestas temperadas. E aqui nós vamos ter também as florestas subtropicais. Florestas subtropicais, nós vamos dar uma ênfase ao pinheiro araucária, símbolo do estado do Paraná, e árvore, espécie de vegetação presente principalmente em território paranaense. Nós vamos encontrar o pinheiro araucária em algumas localidades do estado de São Paulo, também em algumas localidades de Santa Catarina. Porém, a maior parcela do pinheiro araucária está presente aonde?
no estado do Paraná. É importante a gente destacar, estudante, que o pinheiro araucária é uma árvore que é protegida por lei, porque restam apenas 6% do que originalmente existiam no território brasileiro. Então, o corte do pinheiro araucária, sem autorização dos órgãos ambientais, é um crime sujeito às penalidades previstas na lei. E aqui, ó, a gente dá continuidade à nossa aula falando das florestas tropicais. Florestas tropicais são aquelas localizadas principalmente nas regiões entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Se você observar aqui no mapa, você vai perceber que as florestas tropicais estão localizadas principalmente na América Central e na América do Sul, em função da sua localização geográfica no continente. Essas florestas tropicais, elas podem dispor de mais umidade ou de menos umidade. Mas é importante destacar que todas elas têm a umidade presente nas suas características e também o clima, ele apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano. E aqui, ó, nós vamos perceber também, ó, nas florestas equatoriais. Florestas equatoriais são aquelas que estão presentes principalmente nas regiões no entorno da linha do Equador. Diferente das florestas tropicais, nas florestas equatoriais nós temos as temperaturas elevadas durante todo o ano e um índice pluviométrico. A quantidade de chuvas, ela é constante durante todo o ano. Quando nós falamos das florestas tropicais, nós vamos ter uma variação entre os períodos de chuva e os períodos com menos chuvas, mesmo nas florestas tropicais a temperatura sendo bastante elevada. É importante destacar que, tanto nas florestas tropicais quanto nas florestas equatoriais, a biodiversidade ela é muito grande. E é por isso que essas florestas hoje também são protegidas. Existem vários organismos, várias organizações preocupadas com a preservação dessas florestas em função da grande biodiversidade que elas contemplam. Agora aqui na tela, vamos ver, ó, nós vamos falar dos desertos. Deserto apresenta um clima semiárido ou um clima árido e apresenta fauna e flora adaptada à escassez de água. Então nós vamos encontrar no continente americano também áreas que apresentam temperaturas elevadas e baixos índices pluviométricos ou praticamente a inexistência de chuvas. E o que a gente consegue destacar? Que a vegetação, as plantas, os seres vivos ali presentes conseguem se adaptar a essa condição de falta de disponibilidade de água. Nós vamos encontrar alguns desertos que apresentam temperaturas mais elevadas e alguns desertos que são os desertos frios, a exemplo do deserto do Atacama, que é um deserto frio e que se caracteriza pela aridez do seu clima, pela falta de disponibilidade de água. E agora aqui na tela, a gente vai continuar falando das savanas. Quando a gente fala em savanas, nós vamos perceber que a savana é uma vegetação de transição. Ela pode ser classificada como um tipo de vegetação que está entre as grandes florestas tropicais e equatoriais e os desertos. Então ela vai fazendo uma transição. Se a gente observar aqui, ó, ela é muito devastada pelo seu uso e ocupação do solo, em especial por frentes agrícolas, industrialização e urbanização. Nós percebemos que as áreas de savanas do território americano, na sua grande maioria, elas estão sendo devastadas. Porque são áreas utilizadas para a agricultura, áreas utilizadas para a pecuária e também áreas onde a civilização, a sociedade construiu as suas cidades. Então é um tipo de vegetação que também está sendo reduzido, também está tendo a sua área comprometida, influenciando diretamente na biodiversidade do continente. Aqui na tela, agora a gente tem o nosso segundo quiz, e esse quiz é verdadeiro ou falso. Então você vai indicar ali se as alternativas são falsas ou são verdadeiras. Vamos lá, ó. Considerando as florestas temperadas do continente americano, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, na letra A, apresentam suas cores de acordo com as estações do ano com árvores perenes. Letra B,
As matas de araucárias encontradas no Paraná são exemplos de floresta de clima temperado. Letra C. A conservação das florestas temperadas foram sujeitas a grande interferência pelo uso e ocupação do solo e por isso foram muito devastadas. Então na letra A, na letra B e na letra C, você vai indicar falso ou verdadeiro. Vai lá! Muito bem, estudante. Acredito que você deva ter indicado verdadeiro ou falso para as alternativas. Vamos ver se você acertou. A primeira, ela é falsa. Apresentam cores de acordo com as estações do ano com árvores perenes. Então, considerando florestas temperadas, ela é falsa. A segunda, as matas de araucárias encontradas no Paraná são exemplos de florestas de clima temperado. Verdadeira. E a terceira, também verdadeira. A conservação das florestas temperadas foram sujeitas a grande interferência pelo uso e ocupação do solo e por isso foram muito devastadas. E agora aqui na tela vai aparecer para você a nossa atividade. Você que está realizando essas aulas apenas pela televisão, você que não está acessando o Google Classroom, é importante que você realize a atividade proposta, faça ela numa folha, faça no seu caderno e encaminhe para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua participação nas aulas à distância. Então vamos lá, na tela vai aparecer agora para você a atividade. Indique quais são as características de duas formações vegetais presentes no continente americano. Quero que você escolha duas formações vegetais das quais nós já falamos aqui na aula e que você descreva suas principais características. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido responder. Caso você não tenha conseguido responder, você poderá posteriormente rever esta aula no YouTube acessando o canal oficial do Aula Paraná. E aí você poderá também acessar o material disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte lá no Google Classroom. Dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o relevo do continente americano. Nós vamos falar das características do relevo, dos conjuntos de montanhas, planaltos, planícies que nós temos no continente americano. Então acompanhe aqui na tela. Você está vendo do lado esquerdo um mapa que apresenta para você as formas de relevo do continente americano. E é importante destacar que esse tipo de mapa, ele representa o relevo por meio de cores. Cores mais quentes, cores mais próximas ao vermelho, marrom, representam áreas com uma altitude maior. Cores mais próximas ao verde representam altitudes mais próximas ao nível do mar. Você também já deve ter trabalhado em outros momentos da sua vida escolar a leitura cartográfica. E é importante que você, ao olhar para um mapa, você também localize a legenda, porque a legenda é a parte do mapa que vai indicar para você o significado das cores e dos símbolos utilizados nesse mapa. Nesse mapa que está aparecendo na tela para você, a legenda está do lado, no canto inferior esquerdo deste mapa. Então, estando nesta região aqui, ó, conforme você pode visualizar. E agora, se você olhar com mais atenção no lado direito, você vai encontrar a escala do mapa. A escala é a ferramenta que serve para relacionar a distância apresentada no mapa com o quanto essa distância corresponde na realidade. Mas voltando a falar aqui do relevo do continente americano, acompanhe ali na tela algumas imagens que trazem algumas formas de relevo. Nós temos montanhas na primeira imagem que podem estar sendo destacadas ali a Cordilheira dos Andes e as Montanhas Rochosas. Nós temos algumas áreas de planícies, nós temos algumas áreas de bacias sedimentares. Então nós vamos encontrar várias formas de relevo no continente americano que se originaram de diferentes maneiras ao longo da história geológica do nosso planeta. E aqui, ó, vai aparecer para você um perfil leste a oeste do relevo. O que significa isso? Olha com atenção na tela. Se você observar na figura superior, na parte de cima, você vai ver a América do Norte destacada. Observe que nós temos a letra A e a letra B na América do Norte destacadas e uma linha vermelha. Esta linha vermelha corresponde a esse perfil aqui, ó. Então é um perfil de leste a oeste. Então o que nós temos? Oceano Atlântico no B, Oceano Pacífico no A. Observe que no canto superior aqui do lado direito nós temos o B e aqui do lado esquerdo nós vamos ter o A. E aqui nós temos, então saindo do Oceano Atlântico, nós temos aqui na América do Norte os Montes Apalaches. Depois nós vamos encontrar uma planície central com destaque para o rio Mississippi. Posteriormente nós encontramos as Montanhas Rochosas, destaque aqui também para o rio Colorado. E aqui Serra da Nevada e depois a cadeia costeira e o Oceano Pacífico. Então, observando com muita atenção, estamos saindo do B e indo em direção ao A. E aí saindo daqui, vindo para cá. A mesma coisa nós vamos observar olhando para a América do Sul. Dá uma olhada aqui, ó. Mesma condição. Letra B, Oceano Atlântico. Letra A, Oceano Pacífico. Saindo do B, nós temos a planície costeira, área litorânea. Posteriormente, Serra do Espinhaço, Rio São Francisco, o Planalto Central Brasileiro com destaque para a cidade de Brasília. Depois nós temos Rio Araguaia, depois temos o Pantanal. Depois nós temos aqui cidade de Santa Cruz de la Sierra. Depois nós temos La Paz. Nós temos aqui a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Então, é um perfil de como é o relevo do continente americano em duas localidades, destacando as Montanhas Rochosas e a Cordilheira dos Andes e também as principais localidades do continente. Agora,
nós vamos ver as bacias hidrográficas da América do Norte. Bacias hidrográficas são conjuntos de rios que desaguam em um rio principal e que são delimitadas por divisores de águas, por interflúvios. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos aqui os principais rios da América do Norte. Temos também ali o Oceano Atlântico destacado do lado direito da tela. Do lado esquerdo, por mais que não esteja escrito, nós temos ali o Oceano Pacífico. E aqui, ó, os principais rios da América do Norte: Rio Mississippi, Rio Missouri, Rio São Lourenço, Rio Hudson, Rio Colorado e Rio Mackenzie. Agora, na América do Sul, nas bacias hidrográficas da América do Sul, a gente vai ter um grande destaque para as bacias hidrográficas que estão presentes no território brasileiro. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos ali, ó, Rio Amazonas, Rio São Francisco, Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio da Prata, Rio Colorado, Rio Tocantins e Rio Orinoco. Alguns dos principais rios que integram a rede de drenagem da América do Sul. E agora vamos falar do clima do continente americano, porque as condições climáticas elas vão variar de acordo com uma série de fatores. Um deles é a latitude, é a distância em relação à linha do Equador. Quanto mais distante você estiver da linha do Equador, menores serão a incidência dos raios solares sobre essa área, o que fará com que as temperaturas também sejam mais baixas. A gente vai ver aqui, ó, que a latitude, as massas de ar, as correntes marítimas, a maritimidade e a continentalidade e o El Niño e Laninha vão ser condições que vão afetar diretamente as condições climáticas do continente americano. Em algumas áreas, alguns fatores influenciam mais, em outras influenciam menos. Porém, há influência desses fatores aqui destacados. Aqui a gente tem agora a nossa segunda atividade, aquela que você vai fazer no seu caderno, principalmente você que está assistindo às aulas pela televisão exclusivamente, para que você possa encaminhar para a sua escola e seu colégio. E você que está acessando o Google Classroom, é importante que realize também a atividade proposta para que você possa interagir com o seu professor ou professora e esclarecer eventuais dúvidas que possam ter ficado. Na tela aqui, ó, indique quais são os principais fatores que influenciam o clima. Então você vai, com base naquilo que a gente já falou aqui, a altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade, você vai destacar como esses fatores vão influenciar no clima do continente americano. Então, o tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido realizar a resolução dessa atividade proposta. Agora, continuando aqui com a nossa aula, a gente vai falar que a paisagem natural do continente americano, ela foi muito modificada, seja pela chegada dos colonizadores europeus que trouxeram sua cultura, também pela morte dos nativos, pelos embates e pelos conflitos existentes entre os nativos americanos e os colonizadores que aqui chegavam com o objetivo de ocupar aquelas áreas. Também tivemos os tipos de colonização. A colonização de povoamento, que é aquela que tinha por objetivo fixar residência nas colônias e promover o desenvolvimento. E também a colonização de exploração, aquela que tinha por objetivo extrair as riquezas do continente e enviar ao país colonizador. Também o desmatamento e a exploração dos recursos naturais, que foram fenômenos, foram ações que influenciaram diretamente na construção da paisagem do continente americano e também influenciaram na atual paisagem do continente. Olhando aqui na tela, a gente vai perceber algumas heranças culturais. Então já foi destacado isso em aulas anteriores, que os povos nativos americanos influenciaram diretamente a cultura do continente e a interação com o colonizador europeu resultou em quê? Resultou na miscigenação cultural. Então nós percebemos aqui alguns elementos na América do Norte que são dos povos nativos americanos, mas também na próxima tela, o que a gente percebe? Elementos culturais trazidos pelos europeus. A forma de construção de cidades, a máquina a vapor, as ferrovias e o processo de ocupação do oeste. A caminhada que ocorreu nos Estados Unidos de leste para oeste, visando a ocupação do território. E vale destacar que essa ocupação do território de leste para oeste resultou em uma série de embates com os povos nativos americanos. E aqui, quando a gente fala na América Central, nós vamos falar aqui, de maias e de astecas que influenciaram a cultura desses países ali, dessa região toda da América Central, e eram povos nativos que tinham uma organização social bastante diferente, muito mais complexa do que de outros povos. Vale destacar para maias, astecas e incas. Quando falamos nos incas, estamos falando dos povos nativos, principalmente da América do Sul, que também tem aqui alguns traços na sua cultura. E os nativos brasileiros, os indígenas, também influenciando muito na construção cultural do nosso país, do Brasil e também em várias áreas do continente americano. E aqui, outros exemplos aqui no Peru, que também são traços culturais dos nativos americanos. E agora, nosso terceiro quiz, que vai aparecer aí na tela para você. Qual das alternativas está correta? Letra A. Os povos nativos americanos eram culturalmente inferiores aos colonizadores europeus. Letra B. Os nativos americanos influenciaram na construção das paisagens dos diversos países americanos. E letra C. Portugueses e espanhóis promoveram uma colonização de povoamento no continente americano. A, B ou C? O que você acha? Vai lá.
Muito bem, estudante. A, B ou C? A resposta certa vai aparecer agora para você, ó. Letra B. Os nativos americanos influenciaram na construção das paisagens dos diversos países americanos. É esta alternativa que está correta. As demais alternativas estão erradas. Agora, vai aparecer também na tela para você a nossa revisão, ou seja, os conteúdos que nós trabalhamos na nossa aula de hoje, que foi a paisagem do continente americano, clima, relevo, vegetação e modos de vida do continente americano. Foram os conteúdos abordados na nossa aula de hoje. Quero, já antes do término da nossa aula, agradecer a você, estudante, a sua família que está acompanhando essas aulas pela televisão, pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná. Agradecer aos professores que também estão envolvidos na produção e preparação do material didático que aqui está sendo apresentado, a toda a equipe técnica e também ao nosso intérprete de Libras, Paulo. Muito obrigado, Paulo, e a todos os estudantes paranaenses, um forte abraço e até a próxima aula.